meus queridos. E aí, tudo bem? Nós vamos começar nossa aula de história. Eu espero que vocês estejam bem, que vocês tenham toda a atenção para que nós estudemos agora um pouquinho, né, do nosso último capítulo de história, que vem nos falando sobre a vida nos tempos modernos. Nós já estudamos aí, né, sobre as cidades medievais, estudamos como era a vida, né, nas primeiras cidades, a revolução dos alimentos, né, a saúde, o comércio. Agora vamos lá. Você sabe o que é uma fábrica? Nossa cidade, né, não existe assim uma grande fábrica, né? Existe uma pequena fábrica de refrigerante. Você sabia que existe uma fábrica de refrigerante em nossa cidade? Mas é uma pequena fábrica, eu acho que poucos conhecem. Mas as fábricas começaram a surgir lá na Inglaterra, a partir de 1760, no século XVIII. E começou assim a produzir rapidamente, né, tudo aquilo que a sociedade desejava. As indústrias costumavam ser instaladas nos centros das cidades, próximos nos rios, facilitando assim o descarte dos resíduos de matérias-primas, óleos e água utilizada no resfriamento das máquinas. Como não havia eletricidade, máquinas a vapor movidas a queima de carvão é que eram responsáveis pela produção de energia. Suas chaminés lançavam dia e noite muita fumaça no ar, tornando o ambiente completamente insalubre. Você sabe o que é insalubre? Insalubre é aquilo que faz mal à saúde, né? Que não é bom e causa algumas doenças. Então, crianças, e alguns operários, eles trabalhavam nas fábricas e recebiam um salário bem baixos. Tinha uma jornada enorme de trabalho, eles trabalhavam de 10 até 12 horas por dia e não conseguia pagar um lugar bom para morar. Eles viviam amontoados em cortiços perto das fábricas, onde famílias inteiras moravam em residências de um só cômodo. Imagine só que sufoco que eles passavam. A água que eles tinham não era encanada. E o esgoto corria pelo meio da rua e aí era um mau cheiro constante. A alimentação deles era baseada apenas de batata e pães, que era mais fácil para eles encontrarem. Na hora das refeições, coitados, eles ocorria assim uma ou duas vezes por dia. Os homens comiam primeiro, aí o que sobrasse, né, os meninos comiam e as mulheres, porque os homens que trabalhavam mais, eles precisavam de mais alimento. E com o crescimento da produção industrial, aumentou o lucro dos proprietários, que também eram donos das terras, né? E aí eles tinham todo o lucro, né? Eles passaram a acumular uma riqueza e trouxe assim, então, uma classe social de muito luxo e privilégio, né? Porque foi crescendo as indústrias, tinham muitos empregados, muitos operários trabalhando, então cresceu muito a produção industrial e os proprietários tiveram muito lucro. Então, ao longo do século XIX, os mais ricos passaram a construir seus casarões nos subúrbios das cidades, perto dos parques, onde tinha muitas árvores. Eles se vestiam muito bem, né? Tinha uma qualidade de vida muito boa, tinha comida de sobra na sua casa, muitos criados para preparar os seus alimentos, para limpar os cômodos dessa casa que era muito grande. Eles se divertiam muito, eles passeavam, né? Porque afinal de contas, eles estavam recebendo muito dinheiro com o lucro dessas indústrias. E eles gostavam muito de festas, de participarem de saraus. Saraus são reuniões, né, festivas que eles fazem em casas particulares à noite, com o objetivo de ouvir músicas, de recitar poemas ou outras expressões artísticas, né? Depois, a partir do século do ano de 1870, passaram a praticar esportes, natação, patinação, ciclismo, tênis e, por fim, né, eles começaram a cuidar da sua saúde. Já ao longo do século XX,
não somente no Brasil, mas também em outros países do mundo, um grande número de pessoas migrou para as cidades em busca de trabalho, moradia, educação, saúde, e tudo isso em virtude de que é na cidade que boa parte desses recursos está concentrado. E atualmente a maior parcela da população mundial vive em cidades, cuja estrutura oferece estradas, pontes, ruas, edificações, redes de transporte, comunicação e tecnologia. Da mesma forma, grande porcentagem do que consumimos, por exemplo, roupas, calçados, alimentos, tudo isso é proveniente da produção industrial e é vendido em estabelecimentos comerciais. O progresso econômico e tecnológico trouxe grandes benefícios e bem-estar para as pessoas. Só que, em contrapartida, surgiram também muitos problemas e muita desigualdade social. Então, a gente fica pensando o que foi melhor, né? Porque, né, como que o desenvolvimento, assim, entre as cidades ao longo do tempo, o que houve de melhorias na realidade para a população brasileira? Né, de se analisar, de fazer uma avaliação do que foi melhor. Agora, para fechar nossa unidade aí de história, nós temos apenas 2 páginas de atividades para serem respondidas. Você vai responder as questões da página 98, onde você vai analisar que com o avanço da indústria nas cidades europeias dos séculos 18 e 19, muitas mudanças aconteceram. Aponte as mudanças mais importantes e mais impactantes no que se refere à paisagem urbana, os meios de transporte e o modo de viver da sociedade. Então, você vai apontar as mudanças mais impactantes na paisagem urbana, no meio de transporte e no modo de viver da sociedade. O que mais mudou, né? Quais as mudanças que mais aconteceram com essa evolução, com a vinda da indústria, com o desenvolvimento das cidades. E na página 100, você vai pesquisar essas personagens históricas que aparecem nas moedas de reais utilizadas no Brasil e vai escrever aqui nesses quadrinhos quem foram elas e por que elas entraram para a história. Por exemplo, Pedro Álvares Cabral. Quem foi Pedro Álvares Cabral? Então, muito fácil, né? Uma das histórias que a gente muito conhece, muito ouve falar, que foi quem veio de Portugal, né, com a sua caravana e fez o descobrimento do Brasil. Então, você vai pesquisar cada um desses outros e escrever por que eles entraram para a história e quem foram eles, tá? E responder os demais, questão número 2 e a letra B do 1, que o 2 é de acordo com a invenção do homem. O que inventou primeiro? O que desses desenhos apresentados aqui na questão 2, o que surgiu primeiro? Nós estudamos lá nas primeiras cidades que eles, lá em Roma, eles faziam corridas de biga. Então, já é uma dica para que biga é o primeiro meio de transporte a ser inventado pelo homem. Depois faz uma pesquisinha para você descobrir a sequência dos demais, ok? Voltando, galerinha, na tarefa que você fez semana passada, só vamos dar uma conferida rápida, porque muitos entenderam e fizeram corretamente. Na questão 8 da 92, vamos lá? Volta aí as páginas do seu livro e vamos dar uma conferida. Se você já acertou, né, já corrigiu quando enviou para a Pro, beleza. Mas se você não enviou para a Pro e tem dúvida se o seu está certo, vamos lá rapidinho fazer essa conferência. Aí você iria pesquisar um prato. A Pro até deu uma dica no vídeo passado de cada prato típico de um país, de cada continente indicado aí. Na América, a Pro lembra que a Pro indicou o Brasil com a feijoada. Então, a feijoada é um prato típico do Brasil, da América. Você poderia escolher qualquer um outro, né? Como alguns que mostraram para mim lá o taco, que é um prato
típico do México e tantos outros. Então, você iria escrever o nome do prato típico, como no meu caso que eu escolhi feijoada, qual o ingrediente principal da feijoada, feijão, carne, né? E depois pôr uma fotozinha ou desenhar a feijoada. Na Europa, eu dei a dica que eu escolhi o país da Itália, que o prato típico da Itália era a pizza. Então, fazer o desenho da pizza e indicar o ingrediente principal. Para mim, o ingrediente principal da pizza é o queijo, a massa, né? E na Ásia, eu escolhi a China com a yakisoba. Então, yakisoba você iria colocar o ingrediente principal, tipo macarrão, legumes e um desenho, tá bom? E questão 9. Atualmente, tanto o chocolate quanto a batata são amplamente consumidos no mundo inteiro, né? A Pro falou muito sobre isso. Isso aí ia citar maneiras de consumo, principalmente dos produtos industriais derivados. Do chocolate, o que deriva aí do chocolate, né? O chocolate ele vem em barra, tem chocolate em pó, tem bebidas, sobremesas, pães, bolos, né? E tantas outras sobremesas. Da batata, né? Utilizado muito nas lanchonetes, né? De fast food, com a batata frita, batata cozida, vem batata congelada, batata em forma de salgadinhos, né? E tudo mais. Na questão 10, mesmo havendo uma diversidade tão grande de alimentos, o problema da fome ainda existe em alguns países. Quais seriam as causas desse problema? Então, você ia dizer aqui, que alguns confundiram, você ia dizer qual é o problema, qual a causa de que, mesmo tendo tantos alimentos pelo mundo, algumas pessoas ainda passam pelo problema da fome. Qual é o principal motivo, né? Na realidade, aí, a falta de vontade política dos governantes e da sociedade para planejar medidas econômicas que permitam que todas as pessoas tenham garantia de trabalho e renda para que possam ter alimentação na sua mesa, para alimentar com sua família, né? Letra B. Quais as possíveis soluções para o problema da fome? Gostei muito das sugestões que vocês deram, né? Que vocês disseram de formas de emprego, né? Mais disponibilidade de terra para que as pessoas pobres possam plantar. Tudo isso vocês falaram, está certíssimo, né? Que a sociedade, o governo tem que ter mais esse comprometimento com as medidas de contribuição, né? Para erradicação da fome. É preciso tomar essas medidas de ter mais trabalho, de ter essa distribuição de terra para os mais pobres, que enquanto poucos têm muitos têm tão pouco que até passa por necessidade. Então, né, há essa controvérsia no nosso país, principalmente, onde poucos têm muitos e muitos têm poucos. Viu, galera? Aguardo essas últimas atividades de história e logo mais nós teremos a nossa prova e eu espero que você esteja aí revisando, tirando dúvidas e pode contar com a prova para qualquer dúvida para ser tirada, tá bom? Fique com Deus, um grande beijo.